aí no culto, né? Mas pode usar também. Mas se de repente você gosta, quer ter o livro aí, quer ter a Bíblia e não tem, fala com a gente, amém? Fala comigo, a presbítera. A gente tem algumas Bíblias para doar, a gente pode providenciar para você ter a palavra de Deus. Vamos aproveitar essa liberdade que a gente tem de poder carregar a Bíblia com a gente, né? O texto base dessa série é Efésios 4, nós vamos ler ele juntos, do versículo 11 ao 14, ok? Mais uma vez, nós vamos fazer hoje o segundo estudo dessa série, que são 4 estudos. No primeiro estudo, nós vimos sobre a questão da infância, adolescência, o processo que a Bíblia entende como a formação da maturidade, o amadurecimento, a formação do adulto. Na verdade, a infância, ela é a preparação, a formação, a educação de um futuro adulto. Um futuro homem de Deus, uma futura mulher de Deus. Amém? E nós vimos que o grande ponto aí de choque, né, de conflito, vamos dizer assim, com a visão bíblica de maturidade, de formação de maturidade, e a visão da nossa cultura, da nossa sociedade hoje, desse tempo que a gente vive, é que nós somos ensinados, educados na nossa sociedade para uma visão individualista, uma visão que olha primeiro para o eu e depois para os outros. E a visão bíblica não. A visão bíblica, a maturidade, ela é condicionada, ela é construída pelo coletivo. É o senso de pertencimento que eu falei no domingo passado. Então, você ensina o seu filho que ele pertence a um Deus, que ele pertence a uma família, que ele pertence a uma comunidade. Amém? E quando ele vive em comunhão, em conexão com esses vínculos que Deus estabeleceu, a maturidade, a identidade, a personalidade dele vai se desenvolvendo e crescendo de acordo com o que Deus tem para a vida dele. Amém? Basicamente, aí, se for para resumir o que nós vimos no domingo passado, basicamente é isso. Então vamos ler aqui o texto base, Efésios 4, do 11 ao 14, diz assim, eu vou ler aqui na NVI. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento dos filhos de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a masculinidade, a maturidade do homem, o homem formado, o homem de Deus. E o nome do estudo é Homens à Medida de Cristo. Amém? Por que homens à medida de Cristo? Porque aqui no texto Paulo fala isso. No versículo 13, vamos ler de novo aqui o versículo 13. Está ali, ó, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, de uma forma mais simples, mais direta, que o que Paulo está querendo dizer é, o alvo é Cristo. Você quer saber se um homem é maduro? Olha para ele e veja se ele se comporta como Jesus se comportava. Essa é a referência, esse é o parâmetro, o termômetro, para a gente medir a masculinidade segundo a Bíblia. E só aí a gente já tem um oceano, né, de possibilidades de reflexões, de estudo, da gente se colocar diante da palavra de Deus, e é um pouquinho disso que eu quero falar hoje. Amém? Então a gente vai percorrer alguns pontos sobre o que significa a masculinidade, a maturidade do homem. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês é que o homem,
como eu falei, né? A medida, a referência, o padrão a ser seguido de maturidade para o homem é Cristo. Por quê? Porque Cristo veio como homem, né? Deus, ele nasceu, Deus que é o Deus, né? Ele não é um ser humano, ele não é a criatura como nós somos, ele é eterno, ele é o Criador, ele não tem começo nem fim, ele simplesmente é, né? Foi o que ele falou para Moisés, eu sou o que sou. Mas, dentro do seu plano de salvação para a humanidade, ele nasceu como homem, nasceu como ser humano. E quando ele nasce como ser humano, ele adquire a natureza humana. Exatamente a mesma natureza humana que nós, a humanidade, tinha antes da queda, sem o pecado. Ok? E a natureza que Adão, no caso, tinha, que era a natureza humana perfeita como Deus criou, como Deus fez para ser. E quando a gente estuda a respeito de Jesus, a gente entende que por mais que ele adquiriu a natureza humana, ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Então ele é 100% Deus e 100% homem, ele tem as duas naturezas. A única diferença da natureza humana de Jesus para a nossa, hoje, é que nós temos o pecado em nós. A natureza humana, ela está corrompida, manchada pelo pecado, e a de Cristo não. Amém? Mas ao mesmo tempo ele é Deus, ele é divino. E quando ele viveu nessa terra, ele viveu justamente demonstrando, dando exemplo de como o homem deveria ou deve viver. Então é como se a gente pudesse perguntar assim: Deus, o Senhor criou o ser humano, o Senhor criou o homem e a mulher, como que o Senhor quer que a gente viva? Ele veio e mostrou. Né? O John era instrutor de trânsito, e imagino que em alguns momentos ele pega e ele mostra. Né? Eu lembro quando eu fiz aula inclusive com o Fabiano que me ensinou a dirigir. Qualquer coisa, vocês culpem ele aí. E eu me lembro que no carro da autoescola tem os pedais ali, né? Do lado do instrutor também. E em alguns momentos o instrutor mostra como é que faz, né? No momento de rampa, em algum momento ali ele demonstra, ele fala, é assim que faz, vou te mostrar, você vai ver eu fazendo e você vai fazer igual. É mais ou menos isso que Deus fez em Cristo, amém? Ele falou, eu vou vir, vou viver, vocês vão olhar para mim e vão fazer igual, tá? Isso é ser cristão, seguidor de Cristo, é fazer igual Cristo. É seguir, copiar o que Jesus viveu, eu vivo também. Então, isso é ser um homem maduro. Amém? O homem, ele pode ter idade avançada, ele pode ter cabelo branco, barba branca, ele pode ter muitos anos de vivência e experiência em determinados contextos e situações, e aos olhos de Deus ainda ser visto como um menino, como uma criança. Até domingo passado, quando eu estava indo embora, eu estava conversando com a minha filha sobre a palavra que eu trouxe, e aí eu perguntei para ela se ela entendeu o porquê que Deus falou para mim que criança não adora. E ela falou, não, eu entendi, na hora que você falou, eu fiquei um pouco assustada, mas depois eu entendi que o problema não é ser criança, o problema é continuar sendo criança para sempre e nunca amadurecer. Aí eu falei, glória a Deus, é isso mesmo. Então, o homem, ele consegue, né? A gente é muito bom em ser ruim, a gente é muito bom em ser menino, em ser criança ainda, em não querer amadurecer. Na verdade, isso é uma coisa de é impulsionado por dois contextos. Primeiro, por nós mesmos, a gente vai entender isso. O homem ele tem uma aversão a responsabilidades e compromissos e a relacionamentos profundos que necessitam que eu me exponha, que necessitam que eu me sacrifique, que eu me doe. Amém? O homem caído, o homem pecador, ele tem aversão natural a isso. Tá? Então, já é importante a gente começar entendendo isso desde o começo.
Por quê? Por que é importante, presbítero? Porque se você entende que isso é uma coisa que a sua carne, a sua natureza humana pecaminosa tem aversão, você não vai esperar isso vir naturalmente de você. Sabe aquela ideia de que, não, eu vou indo na igreja e as coisas vão ir acontecendo. Não, não é assim. Ok? Não é assim. Fala isso comigo. Eu não vou vir na igreja e automaticamente ver as coisas acontecer naturalmente. Não vai, irmão. Não vai rolar, porque o natural é o que você viveu até hoje. Tá? O natural é eu não me envolver com ninguém, eu não querer compromisso, eu querer só as minhas coisas, eu me isolar, eu querer fazer tudo que eu gosto, que eu quero. Isso é natural. O amadurecimento diante da minha natureza caída, ele é contranatural, ele é antinatural. Eu tenho que ter um esforço, eu tenho que ter um sacrifício, eu tenho que ter uma morte dentro de mim. Ok? Morte envolve decisão, envolve persistência, envolve domínio próprio, envolve você abrir mão de coisas. Então não é assim, tá? Vem na igreja que as coisas vão acontecer naturalmente, você nem vai perceber. A chance disso estar sendo algo religioso é muito grande. Porque você vai vir na igreja e você tem que ser confrontado pela palavra. A palavra de Deus ela tem que gerar um impacto em você no sentido de te mostrar coisas que estão desalinhadas na minha e na sua vida diante daquilo que a gente está aprendendo na palavra. E quando isso acontece, eu preciso matar algo dentro de mim. E matar algo não é fácil. Dói, machuca, envolve decisão, envolve uma posição firme. Amém? Está dando para entender? Então, o natural do homem é permanecer isolado, só buscando os seus interesses. E aí a gente vê muito claramente hoje na nossa sociedade, e eu posso dizer que se a gente olhar com bastante sinceridade para as nossas vidas, nós vamos ver em nós mesmos, em graus maiores ou menores, em áreas diferentes talvez um do outro, mas a gente vai ver no nosso coração masculino sempre dois impulsos que eu destaquei, e eu vou repetir isso pedagogicamente várias vezes até o fim dessa palavra, que é a independência, o isolamento e a aversão a compromissos e relacionamentos profundos. Ok? O homem é assim, pecador, não o homem que Deus criou para ser. O homem do pecado é assim, e a gente precisa combater isso em nós. Você precisa matar esse homem pecador para que Cristo possa viver em você. Então, dessa forma, é plenamente possível eu ter uma família, uma esposa maravilhosa, linda, uma filha linda também, e estar aqui pregando, participando da igreja, e ser um menino. É perfeitamente possível. Vocês podem olhar para mim, daqui 30 anos eu vou estar com 66 anos, provavelmente sem nenhum cabelo, né? Já não resta muito, barba toda branca, e com um comportamento de criança ainda, de menino. É possível isso. E por que é possível isso? Porque o homem, ele gosta de fingir. Ele gosta de fingir. Amém? Repita isso. O homem gosta de fingir. Isso, a gente gosta de fingir, irmãos. A gente gosta de fingir que está tudo bem. A gente gosta de fingir que a gente está com o controle nas nossas mãos. A gente gosta de fingir que a gente tem tudo que a gente precisa para resolver aquela situação. A gente gosta de fingir que a gente está concordando e obedecendo. A gente gosta de fingir que a gente está vivendo de acordo com a palavra de Deus. A gente é ótimo em fingir muita coisa. E, mais uma vez, isso é o natural. Quando eu rompo com isso e eu passo a ser sincero e honesto, quando eu passo a ser transparente diante de Deus e diante dos meus irmãos,
diante da comunidade que Deus me colocou para viver o Evangelho, aí Deus começa a poder transformar o meu coração. Enquanto eu permaneço no fingimento, no isolamento, Deus, escute isso, Deus ele está limitado no sentido de não poder, pela sua própria decisão, pela minha decisão, não poder agir na sua vida trazendo a maturidade que você precisa ter para viver tudo que Deus tem para você viver. Está dando para entender isso? Se tem alguém que pode impedir Deus de agir na minha vida, esse alguém não é o diabo, esse alguém não é o meu vizinho, não é o meu patrão, não é o meu chefe, não é a minha esposa, meu marido, meu filho, esse alguém sou eu. Eu tenho o poder, a autonomia de impedir a ação de Deus na minha vida, quando eu rejeito o que Ele fala para mim e quando eu finjo que as coisas estão acontecendo quando na verdade não estão. Amém? Então, o primeiro passo para a gente entender o que é imitar Jesus é entender que a maturidade ela está ligada ao seu caráter, ao meu caráter, não a coisas externas, ok? A nossa sociedade, a cultura capitalista, ocidental que nós vivemos, ela pauta um homem de sucesso por coisas externas. Então, se você perguntar para qualquer administrador, para qualquer gestor financeiro, para qualquer pessoa que estuda, que gosta, que vê notícia, que se interessa pela economia, por crescimento financeiro, por tudo isso, você perguntar, olha, o Steve Jobs foi um homem de sucesso? O Mark Zuckerberg é um homem de sucesso? A maioria, muito provavelmente, vai falar que sim. Por quê? Porque são homens que construíram um legado, que construíram, revolucionaram setores da economia, que mudaram a história da comunicação, no caso do Steve Jobs. São homens que construíram coisas que impactaram o mundo todo. Mas a Bíblia não olha dessa forma, não olha para nada disso. Isso não representa absolutamente nada quando a gente pergunta se um homem, quando a gente pergunta para Deus, se um homem é um homem de sucesso, se um homem é um homem maduro. Porque quando nós perguntamos isso para Deus, a resposta dele vai ser olhando para o seu coração. Vai ser olhando para as suas prioridades. Vai ser olhando pelo que norteia, pelo que guia as suas decisões, pelo que consome o teu tempo. Amém? Caráter. Quando a gente olha para 1 Timóteo 3 e Tito 1, não precisa ler agora, eu vou só referenciar aqui para a gente dar sequência, mas depois vocês podem ler. Paulo ele lista diversas qualidades para a liderança masculina na igreja. Então, aquele que deseja ser presbítero, aquele que deseja lançar mão do episcopado, né, do pastoreio, e ele começa a listar. E você vai ver que são coisas primariamente voltadas para o seu ambiente familiar. São coisas primariamente voltadas para o secreto, para aquilo que acontece fora do público. Está entendendo? Por quê? Porque é ali que a maturidade se manifesta, ou a falta de maturidade se manifesta. Então, um homem é um homem que governa bem a sua casa, é um homem que tem o respeito e é uma referência para os seus filhos. Claro que a gente não está falando de perfeição, a gente não está falando de ausência absoluta de pecado e de erros, mas, inclusive, quando eu erro, é uma oportunidade de eu demonstrar o caráter cristão. Quando eu me arrependo, peço perdão e reparo os meus erros. Quando eu faço isso, eu estou sendo exemplo de cristão para minha filha. Amém? E a primeira referência é essa. Eu nunca me lembro um dos períodos de tratamento que eu tive com o pastor e com a pastora, não foram poucos, que eles chegavam para a Andréia nas reuniões e falavam, e aí, como é que está o seu marido? Eles não perguntavam para mim como é que eu estava. Perguntava para ela, porque ela sabe falar melhor que eu, tá? Amém? E se a gente sentar hoje com a sua esposa, com seus filhos, com seu vizinho, com seu chefe, com seu colega de trabalho e perguntar quem é você? Será que vai ter concordância com o que você fala de você e o que você pensa de você? Amém?
Porque muitas das vezes é isso aí que mostra quem nós realmente somos, e não o fingimento que o homem gosta e sabe fazer muito bem. A liderança bíblica começa no caráter, porque Deus não separa o que o homem faz em público do que ele é dentro de si, a sua essência. Olha só que interessante. Poder sem domínio próprio machuca as pessoas ao meu redor. Conhecimento sem humildade gera soberba. A autoridade sem serviço gera opressão. Coragem sem mansidão gera violência. Amém? Cristo, ele é o exemplo. E quando nós olhamos para Cristo, o que Cristo fez? Cristo abriu mão da sua glória, abriu mão da sua posição divina por um período de tempo, viveu como homem, submisso, suscetível a todas as limitações que a natureza humana traz, e foi obediente até a morte, morte de cruz, a pior e mais vergonhosa morte que existia na época, para os piores e mais vergonhosos criminosos. E isso tudo ele fez não porque ele merecesse ou porque ele tivesse feito algo de errado, muito pelo contrário. Ele foi santo e irrepreensível em todo o tempo, mas pelos seus e pelos meus pecados. Diante desse exemplo de Cristo, a primeira coisa que a gente entende é que o homem maduro, ele é, primeiro, um cara que controla a si mesmo, que domina a si mesmo, que tem o domínio próprio, que domina seus impulsos, suas emoções, seu coração, suas inclinações. Amém? A gente conversava sobre isso ontem na reunião dos homens lá, que foi uma bênção, né? A gente assistiu um filme juntos ali, o filme da Forja, filme bíblico, muito abençoado, e a gente falava muito sobre isso, né? Sobre o impulso, o vício, né, que nós temos de brincar, de fazer piada, de brincar, de descontrair. Num primeiro momento, isso pode parecer uma coisa legal, isso pode parecer uma coisa com muito valor social, não que seja pecado em si, mas o problema é quando isso se torna uma fuga de conversas e de relacionamentos mais profundos. Amém? Esse é o grande problema. Nós usamos isso para fugir de conversas e de relacionamentos profundos. A gente tem uma habilidade incrível de conversar 5 horas ininterruptas e no fim não ter conversado sobre nada. Não é verdade? A gente só ter falado besteira, só ter rido, zoado, brincado, e não valeu de absolutamente nada, olhando para a eternidade, olhando para a minha vida diante de Deus, não valeu absolutamente nada aquele tempo. E não deve ser assim. Claro, não significa que a gente vai ser robôs, né, e cara fechada, trancada, mal-humorado. Não é isso, mas a questão é o domínio próprio. A questão é eu entender o que nasce naturalmente no meu coração. Grande parte do que nasce naturalmente no meu coração por causa da queda é ruim. Então eu preciso dominar. Eu preciso ter controle, ter um domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo, amém? Está em Gálatas. Então a gente precisa ter esse domínio próprio. E como que eu pratico esse domínio próprio? É justamente nos momentos de comunhão. O domínio próprio, quando eu estou sozinho, não muda nada. Não faz sentido, nesse sentido coletivo. Vocês estão entendendo? Agora, o domínio próprio ele vai se evidenciar se eu tenho praticado, se eu tenho fortalecido ele, quando eu estou junto com os meus irmãos. Então, não tem problema a gente brincar, descontrair, mas a gente precisa entender que para a gente ser homem, a gente tem que dominar as nossas emoções, nossos impulsos. Então começa a se examinar, começa a se questionar e se comparar com Cristo. Por que eu ajo da forma que eu ajo? Por que eu me comporto da forma que eu me comporto? Se eu percebo que eu exagero nas brincadeiras, isso não é à toa, isso tem alguma coisa envolvida.
Pode ser um vício, pode ser um hábito desde criança, mas de repente você está querendo chamar atenção, de repente você tem uma necessidade de aprovação, ou de repente você tem dificuldade de ter conversas sérias, porque talvez você não teve isso na sua infância, na sua adolescência, na sua vida até aqui. Não sei. Mas Deus, como eu falei, Ele nos chama para a gente não viver pelo natural, mas viver sacrificando, negando, mortificando a nossa carne. Amém? Então, quando a gente está junto aqui, eu até falei isso ontem também, né? É muito fácil a gente ter conversas espirituais quando a gente está junto, não é? Lá a gente ia assistir o filme, e aí eu falei para eles, olha, é fácil vocês pararem com a brincadeira, com essa conversa superficial, né, que a gente gosta muito, né? Tá chovendo, nossa, o futebol e o Brasil, né? Poxa vida. Cara que você está conversando, está com um problema grave, está querendo se matar, está querendo se enforcar, está querendo se prostituir, está querendo traficar, e você não consegue ver porque você está conversando só coisa besta com ele. Não que essas conversas não... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Seja um pecado em si. Mas quando eu só fico nisso, eu sou menino. Amém? E aí, eu falei para eles, olha, quando eu chego aqui, é fácil parar. Por quê? Porque nós vamos ter uma reunião dos homens da igreja. E essa reunião vai estar o presbítero da igreja. Ele vai descer do céu. E aí o lugar vai se tornar santo. E nós vamos parar de falar dessas coisas. A gente entra com uma mentalidade nesses momentos já meio pré-formatada. Deus está olhando, querido, como que você se comporta amanhã, segunda-feira. Na hora que você chega no teu trabalho, que você vai conversar com o cara que não frequenta a igreja, que você vai conversar com o cara que não lê a Bíblia, com um cara que vê noticiário só, que vê só o Facebook, o Instagram. É aí que o teu caráter, que o teu domínio próprio vai se evidenciar. No nível de profundidade de relacionamento que você é capaz de promover, de construir com essas pessoas. Amém? Então, o homem maduro, ele permite... Está dando para vocês me ouvir? Tá? Amém. O homem maduro, ele permite que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, confronte o coração dele. Confronte os impulsos, as inclinações. Amém? E ele se examina, ele se coloca diante disso. O próximo ponto é que o homem maduro, ele é examinado, ele é provado na forma como ele governa a sua casa. Como ele, melhor dizendo, porque a palavra governar a casa, ela pode ser mal interpretada pela figura de masculinidade que é construída hoje na nossa sociedade, que muitas das vezes é uma figura autoritária, uma figura que não aceita ser contrariado, uma figura que não aceita, não admite estar errada. Né? Eu ser homem pela nossa sociedade, muitas vezes é eu não demonstrar fragilidade alguma. É eu estar sempre muito bom, sempre com uma resposta sensacional na ponta da língua. Não é verdade? O homem de sucesso, eu
vem, né, estuda ali da parte da administração, o gestor, o administrador de sucesso é aquele cara que sempre sabe resolver todas as situações e tem um plano mirabolante, tem um plano sensacional para tudo. E aí a gente vê aqueles seriados, filmes, onde o cara nossa, ele chega, ele responde, ele fala e ele inverte as situações. E tudo isso é lixo de Hollywood, é um roteiro feito para construir uma imagem que é falsa na nossa mente. Porque o homem, na verdade, ele é frágil, ele sabe ser frágil. O homem sabe ser fraco, sabe pedir ajuda quando precisa. O homem verdadeiro, ele sabe assumir os seus erros, se retratar, pedir perdão e reparar os erros. O homem de verdade, ele sabe admitir que não sabe, que não tem conhecimento, que precisa de ajuda, que precisa dos outros, que precisa buscar conselho. Entende? Só que, mais uma vez, isso é contra-intuitivo. Isso vai acontecer naturalmente com você? Sim ou não? Você vai querer naturalmente assumir que você está errado? Não, você vai querer sempre ser o bambambam, sempre querer estar certo. Para você ser igual a Jesus, você tem que matar a sua carne. Então, eu não vou usar a palavra governar a casa por causa disso. Porque senão, pode ter um irmão que vai chegar em casa e falar, cala a boca, mulher. O presbítero falou na igreja que eu sou o governante aqui. Tá bom? Então, o homem, ele é maduro quando ele serve a sua casa. Jesus, ele foi provado e ele foi exaltado, não pelas conquistas que ele teve nesse mundo, mas pelo seu esvaziamento, pela sua renúncia, pelo seu sacrifício. Então nós somos provados e medidos por Deus, quando Ele olha para a nossa casa, e Ele enxerga o quanto a gente se esvazia, o quanto a gente se sacrifica e renuncia, por aqueles que Ele colocou sob o nosso cuidado. Amém? É importante, quem é homem casado, ouvir e entender tudo isso, para você saber como que Deus espera que você haja na sua casa. É importante a mulher solteira entender isso para saber o tipo de marido que Deus quer que você tenha. E é importante o homem solteiro saber isso, para você já ir se alinhando, já ir se preparando, porque Deus não vai dar uma filha dele para menino, para moleque. Amém? Deus só dá filha em casamento para homem. Se não for filha de Deus, vier para destruir tua vida, aí pode ser que você consiga. Agora, para conseguir uma filha de Deus, Deus tem que te dar em casamento. E para Ele te dar, você tem que ser homem. Amém? E esse é o exemplo de Cristo. Cristo, ele veio dos céus, ele abriu mão, ele se abdicou dos seus impulsos, da sua posição divina. Nós vimos que esse é o primeiro ponto da referência, a gente tem que dominar nosso eu. O segundo ponto é que ele fez isso para quê? Para servir. Por isso que a Bíblia fala, marido, ame a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. E como que Cristo amou a igreja? Se sacrificando pelas necessidades dela, se doando pelas necessidades dela. Cristo entendeu e viveu dessa forma, como a igreja precisando, dependendo do seu cuidado, para viver o que Deus tem para ela. E nós devemos olhar assim para a nossa esposa e para os nossos filhos. A minha esposa e a minha filha precisam do meu cuidado, como homem, para florescerem, para crescerem espiritualmente, para frutificarem espiritualmente. Percebe? Deus não me deu uma esposa para me servir. Então eu cheguei do trabalho, poxa mulher, eu estou cansado, faz o meu prato aí, faz aí a janta logo, rápido que eu estou com fome, não atrasa não. Já fez aí as coisas que você tem que fazer, a sua tarefa, porque eu já estou cumprindo com minha obrigação. Ó. Eu já trouxe comida, já trouxe mantimento, pago aqui o aluguel dessa casa, eu que sustento essa casa. Então, você
e os nossos filhos aí precisam, agora que eu cheguei cansado do trabalho, precisam servir, me ajudar aí. Quem nunca pensou assim? Levanta a mão. Qual homem que nunca pensou assim? Levanta a mão. Qual homem que nunca, em nenhum momento, pensou assim? Não tem. Não é verdade? A gente pensa assim. Vamos ser honestos? Vamos começar sendo honesto, sendo sincero? A gente pensa assim. Isso vem na nossa cabeça. Por quê? Porque isso é o natural. Amém? Isso é o natural que está em você e em mim. Mas o homem de Deus vive pelo natural? Não, ele mata o natural, ele domina o natural, ele governa o natural para viver o sobrenatural, para viver o que o Espírito Santo coloca no nosso espírito. Amém? Então, quando eu chego em casa e a minha carne quer falar assim, nossa, olha quanta coisa você resolveu no trabalho, quanto BO, quanta bucha. Aí agora, ó, sua esposa ficou aí. Sua esposa que trabalha nem metade de você. Olha, você merece ser cuidado agora. Quando minha carne começar a falar isso, eu vou lembrar de Cristo. Eu vou lembrar de Jesus, porque e eu vou começar a ministrar e a pregar para mim mesmo. E eu vou começar a falar, não, para trás de mim, Satanás. Eu vim aqui, Deus me deu essa família para eu servir elas. Para eu suprir as necessidades delas. Então, eu vou fazer o que é preciso ser feito. Amém? Ah, irmão, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho das 7 da manhã às 11 da noite. Volto a dizer o que eu já falei aqui. Você está vivendo errado. Amém? Você está vivendo errado. Ah, eu trabalho de segunda a segunda. Você está vivendo errado. Pode parar, em nome de Jesus. Pode rever a sua vida. Porque você está vivendo errado. Se você trabalha o suficiente para não ter tempo para cuidar da sua família, você já perdeu. Você já perdeu porque você inverteu prioridades e você está tirando da sua vida a única e maior fonte de amadurecimento que você vai ter, que é a sua família. Não a única, mas a principal. A principal. Tem outras, mas essa é a principal. Amém? O homem que tem uma rotina que não permite ter tempo com a sua família, está se mutilando, está se auto-prejudicando, removendo de si mesmo o principal meio que Deus determinou para o amadurecimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, começa por aí. Se você está dentro dessa rotina hoje, reveja isso urgentemente. Porque você precisa ter tempo com Deus, você precisa ter tempo com a sua família, você precisa ter tempo de descanso. Ok? Ah, nossa, olha como a sociedade japonesa prospera, né? Nossa, o japonês é bom em tudo que faz. Ah, mas também eles trabalham de segunda a segunda. Legal, mas não é o que Deus quer para a minha vida. Se eu trabalhar de segunda a segunda em prol de uma coisa, eu vou ser bom naquilo. Mas e o resto? Minha vida não é só uma coisa. Minha vida não é só o banco, não é só a cooperativa, não é só a guarda. Não é só uma coisa. Amém? Então, eu preciso entender que eu fui colocado em casa e que Deus colocou uma família junto comigo ali, ou Deus está preparando uma família para mim, no caso de quem ainda é solteiro, porque Ele quer que eu sirva essa família como Cristo serviu a igreja. E na medida que eu faço isso, eu amadureço. Na medida que eu sirvo a minha família, Deus me abençoa. Na medida que eu me preocupo com a alegria e com a satisfação da minha esposa e da minha filha, Deus me alegra e me satisfaz. Percebem? É dando que se recebe. Esse é o exemplo de Jesus. Ele sacrificou, ele entregou a própria vida e ele recebeu uma posição, um nome que é sobre todo nome. E que todo joelho se dobrará e ele recebeu uma noiva. Então, quando eu me sacrifico, eu recebo. Quando eu olho só para mim e me isolo, eu não recebo nada. Eu me aprisiono. Eu me diminuo. Mas quando eu me sacrifico e me dou, eu recebo de Deus. Amém? O homem
Quando ele está nessa posição de servir a família, naturalmente ele não vai buscar somente os seus próprios conselhos, ele não vai buscar somente os seus próprios interesses, ele vai precisar pedir ajuda, porque vai ter situações que você não vai saber lidar, entende? Ele vai ter que ser humilde, de se arrepender e pedir perdão por coisas que errou. Ele vai ter que ser presente. Aí é duro, hein? Homem presente, eu diria que é uma raridade hoje em dia. Infelizmente. Marido presente, pai presente. Amém? Mas Cristo estava presente em todo o tempo que nós precisamos. Até mesmo quando ele foi abandonado sozinho, ele permaneceu na onde ele tinha que ficar. Só um discípulo foi com ele até o fim, que foi João. O restante, todo mundo virou as costas e abandonou. E João ainda nada pôde fazer, senão assistir à crucificação dele, o sofrimento dele. Mas Cristo nunca saiu da posição que ele teve, que ele deveria estar. O homem, ele é definido como homem pela Bíblia quando ele é presente. E hoje, irmãos, a nossa ausência, ela não só é uma coisa que vem, o quê? Quero ver se vocês estão pegando. Naturalmente de dentro de mim. A ausência é natural, eu estar presente não. Beleza? Então não espera que, eu entendi a palavra, agora pirilim, pimpim, eu vou passar a ser presente, vou passar a agir de acordo com o que a Bíblia ensinou. Não, você vai ter que entender, decidir e sacrificar e agir em cima do que você está ouvindo. Senão não vai mudar nada. Porque o natural é você e eu sermos ausentes. Passar o dia todo em casa, num sábado, num domingo, ausente. Amém? Seja numa tela, celular, de computador, seja pensando na caixinha do nada, sozinho dentro da minha cabeça. Amém? Seja pescando, para quem gosta de pescar. Dá uns exemplos que vai cutucar a carne aqui, ó. Amém? Jogando bola, quem gosta de jogar bola. Amém? Seja a gente ali, irmãos. Ó, tanto é que você sabe, olha, irmãos, olha, ó, uma prova do que eu vou falar agora. Quem é casado aqui vai falar para mim. Não já aconteceu de você brigar com a sua esposa e você sair bravo, mas bravo, revoltado, cuspindo fogo. E aí você encontra com os amigos. E aí como que você fica? Oi, e aí, beleza? Nossa, que maravilha. Cara, parece que não aconteceu nada. Não é verdade? Quem nunca viveu isso? Parece que não aconteceu nada. Você está ali, ó, suave. Por quê? Porque é fácil fingir, é fácil ser superficial. Percebe? Isso mostra que quando a gente está junto, a gente não está junto. Porque por dentro, nesse dia, nesse momento, eu estou bravo, eu estou irritado, acabou de acontecer uma coisa. Mas eu não estou presente, nem quando nós estamos juntos, entre os homens, nós não estamos presentes. Amém? A gente é ausente por natureza. O homem é ausente por natureza. É muito mais difícil você ver alguém falar que teve uma mãe ausente. Acontece, mas é muito mais difícil do que você ver alguém falar que teve um pai ausente. Nós chegamos num ponto triste, lamentável, de chorar, deitado com o rosto no chão, da nossa sociedade, você olhar para a sociedade e ser mais fácil o cara ter um pai ausente do que ele ter um pai presente. O cara ter o filho ter um pai egoísta e isolado do que um pai que se importa e que se dedica a conviver com a sua família. Não é verdade? Amém? Só que Cristo nos chama para sermos homens bíblicos. E quando a gente quer ser homem bíblico, você primeiro precisa dominar a si mesmo.
depois de entender que você está na sua casa, com a sua família, para servir eles, para ser instrumento de santificação, de amadurecimento deles, que quando você faz isso, você está sendo abençoado e amadurecido por Deus. E para tudo isso acontecer, você tem que estar presente, cara. Então, em nome de Jesus, eu quero que você comece a refletir. A gente vai até mais um pouquinho, tá, irmãos? Amém? Beleza? Você precisa refletir, eu quero que você faça essa reflexão agora, em nome de Jesus. O que exatamente tem roubado a minha presença na minha casa? Amém? Eu vou falar de mim aqui, confessar uma coisa para vocês, que há um tempo atrás, eu acho que aproximadamente uns 8, 10 meses atrás, em uma reunião que a gente estava tendo na casa do irmão Marcelo, eu fui impactado fortemente pela presença de Deus, pela palavra, pelas reflexões que o pastor trouxe naquele dia. E eu cheguei em casa e eu falei para a Andréia e para a Ana Clara o seguinte, eu falei, olha, Deus falou fortemente comigo que eu não tenho sido presente aqui em casa. E eu preciso me arrepender, eu preciso da ajuda de vocês para eu vencer um vício, que é o vício de telas, de celular, de computador, de entretenimento, de YouTube, de filme, dessas coisas. E de lá para cá eu melhorei muito, mas eu entendo que eu ainda tenho muito que melhorar. É uma luta constante, porque desde criança eu sempre fui enfurnado em videogame. E essa é a minha luta hoje, para estar presente. Para estar presente. O natural é eu passar o dia inteiro vendo filme, seriado. Videogame eu não tenho jogado mais, mas esse tipo de coisa do que me dedicar para minha esposa e para minha filha. Amém? Amém? E a gente nunca, irmãos, a gente nunca deve diminuir a luta do irmão. A gente nunca deve diminuir a luta do irmão. Às vezes eu falei aqui da pesca, falei aqui do futebol, mas eu não falei isso no sentido de diminuir os irmãos. Porque talvez a pesca seja algo de tanto prazer, de tanta satisfação para os irmãos que gostam, que é a luta deles. Pode ser, não estou falando que é, mas pode ser. Amém? Para mim não é, eu não gosto, nunca pesquei. Então eu posso olhar e falar assim, nossa, mas que coisa besta, né? E eles podem olhar para mim e falar, nossa, que coisa idiota, videogame. Ficar lá na telinha, lá, piu, piu, piu. Na verdade, não diminua a luta do irmão. Não diminua a luta do irmão. Eu matar uma parte de mim nunca é fácil. E eu não vou conseguir isso sozinho. Eu só comecei a ter avanço e vitória nisso quando eu pedi ajuda para minha família. Eu vou falar de novo para todo homem prestar atenção em nome de Jesus. Eu só comecei a ter vitória em estar presente quando eu pedi ajuda. Quando eu pedi ajuda para minha família. Eu falei, me ajudem em oração. E aí, nossa, a Ana Clara, meu Deus do céu, cara. Ela dá cada patada em mim que eu vou falar para você. Tem hora que eu perco até o rumo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque ela vive comigo, irmãos. É fácil eu fingir para vocês que está tudo bem lá em casa. Para ela eu não consigo. E é para ela que eu tenho que ser referência. Antes de ser referência aqui para os irmãos, eu tenho que ser para ela, para minha esposa. Amém? Peça ajuda. Pensa, o que tem roubado a sua presença? Pode ser o trabalho. Pode ser o trabalho. Pode ser algum esporte que você gosta, pode ser algum hobby que você gosta, pode ser algum entretenimento. Hoje, nós somos bombardeados o dia todo dia, de coisas para deixar-nos ausentes de onde estamos. Você vai num restaurante almoçar, jantar, você vê a família inteira sentada, todo mundo no celular. Ninguém interagindo, ninguém conversando. Não é verdade? A gente vai, anda daqui ali, chega ali, pega o celular na mão. Não aconteceu nada, não notificou, não tremeu, não bipou, não fez nada. Mas você pega o celular na mão, nem sabe por quê. É um impulso automático. Sabe o que eu comecei a fazer? Quando eu saía com a Ana Clara, quando eu saio com a Ana Clara, eu não levo o celular. Eu deixo o celular em casa. Às vezes, quando a gente sai em família, eu deixo o celular em casa.
São pequenas coisas que a gente vai matando o nosso eu. É a minha luta. Pode ser que seja também a sua, pode ser que não. Mas o homem bíblico, ele examina a si mesmo à luz da palavra de Deus. Eu entendi que minha referência, o meu alvo de masculinidade, Deus olha para mim e fala, esse cara aqui é macho. Quando ele olha para mim, ele vê Cristo em mim. É isso, é essa a referência. Quando ele vê Jesus, quando ele vê traços, vê semelhança entre o Filho de Deus e a minha forma de viver, aí ele olha e fala, esse daqui é homem, é macho. Aos olhos do mundo, aos olhos de quem não tem conhecimento bíblico, eu posso ser um pau-mandado, eu posso ser um idiota, eu posso, nossa, mulher manda em você, você não vai mais jogar bola. Cara, não vou mesmo, porque é mais importante para mim cuidar da minha família do que estar atendendo às minhas vontades. E não vai ser todo mundo que vai entender, e que vai aplaudir, que vai concordar com o que você está fazendo, irmãos. Não espere por isso, amém? Não espere por isso, porque isso não vai acontecer. O que você tem que ter como referência é o que Cristo fez. E Cristo se sacrificou. Cristo esteve presente. Amém? Então, para estarmos presentes, coisas vão ter que morrer em nós. É impossível você estar presente e nada mudar na sua vida. É impossível você ser maduro e você viver exatamente como você vivia quando era solteiro. É impossível. Impossível. Amém? Nós temos que nos examinar, nos colocar diante da palavra de Deus. E isso envolve, já para a gente ir para o desfecho, isso envolve eu saber ser aconselhado, eu saber ser confrontado. Nossa, mas a palavra confronto hoje está quase abolida, né? A palavra confronto não pode ser dita porque gera opressão, gera traumas. E aí a gente olha para a Bíblia, e aí a gente vê Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, quando ele peca lá por fazer o censo, Deus manda o profeta e fala, escolhe aí 3 castigos, qual que você quer receber? Amém? Irmãos, o que gera trauma é eu chegar no fim da minha vida e eu olhar para trás e eu ver que eu construí uma família que me despreza, uma filha que tem vergonha de mim, uma filha que não aprendeu nada comigo, o que ela aprendeu comigo foi como não fazer. Isso é vergonha. Isso é. Vocês estão entendendo? Então, para eu ser confrontado pela palavra, eu preciso saber receber confrontação. Eu preciso saber ser contrariado. E isso é uma outra coisa que o homem não gosta. Não é verdade? O homem gosta de ter razão. Você quer ver um cara bravo, contraria ele em público. Nossa vida. Não é verdade? Contraria ele em público. De uma forma bem firme. Aí o esperneia. Não é verdade? A gente não gosta, a gente não suporta ser contrariado. Mas o homem bíblico, o homem maduro, ele entende que ele precisa se colocar diante da palavra, e a gente entende que a maturidade, como nós vimos no primeiro estudo, ela vem por meio do coletivo, por meio do pertencimento. Então, para eu amadurecer como homem, eu preciso estar diante da palavra de Deus, mas isso significa que, em muitas vezes, ou talvez até na maioria das vezes, essa palavra ela vai vir por meio de outros. Vocês estão entendendo? Eu tenho que ler a Bíblia também. Você tem que ler a Bíblia, amém? Repita isso comigo. Eu preciso ler a Bíblia. Mas a maioria dos ensinamentos e da educação bíblica eu vou receber de outras pessoas. Mas por que é assim, presbítero? Porque Deus definiu que fosse assim. Ponto.
Amém? Mateus 28, quando Jesus está ressurreto já ali, ele fala ali no fim da sua estadia aqui na terra, um pouco antes de subir aos céus, ele fala: ide e façam discípulos. Ide e façam discípulos. Discípulo vive, caminha, observa, aprende com quem está discipulando ele. Amém? Paulo tinha discípulos, Pedro tinha discípulos, João terminou a sua vida, o único apóstolo que não morreu de uma morte martirizada, uma morte matada, o único que não morreu de um jeito trágico e doloroso, vamos dizer assim. Todos os outros foram martirizados. João não, João morreu de velhice em Éfeso pastoreando. Então eles tinham pessoas que seguiam eles, pessoas que caminhavam junto, que olhavam e falavam: eu entendo que para eu ser cristão, Deus me colocou junto com esse cara aqui. Amém? Então, para eu como homem maduro, ser confrontado pela palavra de Deus, não é somente no meu quarto, no secreto com a Bíblia. Também isso, mas eu diria que até mais do que isso, é com os irmãos, com a igreja, com os pastores, com a liderança. Então, quando o pastor vem para conversar, e o pastor Jean, quando ele fala assim: a gente precisa alinhar algumas coisas, você já sabe que vem chumbada, já sabe que vem pedrada na costela. Falou em alinhamento, amém? Irmãos, isso que eu estou falando é uma coisa que, pela graça e misericórdia de Deus, não por mim, porque não é natural, eu vivo isso já tem um tempo. Quando que eu soube que eu estava, enfim, entendendo e amadurecendo em receber repreensão? Quando o pastor me chamou com essa abordagem de preciso alinhar, e eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, me alegrei, porque eu falei: glória a Deus, Deus quer transformar alguma coisa na minha vida. Tem alguma coisa que está desalinhado, que está impedindo eu de avançar, que está impedindo Deus de derramar mais, e agora vai vir o alinhamento por meio do líder que Ele me deu. Amém? Amém? É assim que o homem maduro, macho, maduro, vê a correção. É assim, querido. Ele não vê como: ai, brigou comigo, hein? Entende? É com honra, é com respeito. Claro que tem líderes abusivos, tem líderes que usam para oprimir, mas a gente não precisa nem falar disso agora, porque graças ao bom Jesus Cristo não é o nosso caso. Não é verdade? Nós temos líderes que se sacrificam e que se doam por nós. E isso é uma bênção, e a gente não pode desperdiçar essa bênção. Amém? Então, para eu ser lavado pela palavra, confrontado pela palavra, eu preciso saber ser repreendido. Se você não sabe ser repreendido ainda, você precisa aprender isso para ontem. Você precisa matar o seu eu, você precisa dominar o seu orgulho, você precisa renunciar ao seu ego. E você precisa aprender a ser contrariado. Ah, mas como que eu faço isso? Quer um jeito fácil? Quer uma escola muito top? Aprende a ouvir sua esposa. Não é verdade, amor? Aprende a ouvir sua esposa. Porque a esposa, ela sabe fazer duas coisas muito bem: nos alertar antes do perigo, e depois que a gente não ouviu e caiu naquele problema, falar: eu avisei. Não é verdade? Ela sabe fazer essas duas coisas como ninguém. É um negócio que está naturalmente nelas. Amém? Ouçam o que elas falam. Olha, todas as vezes que eu não ouvi minha esposa, eu não me lembro de nenhuma vez que eu não ouvi ela e que deu bom. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Então ouça, escuta, conversa, pergunta. Olha outra coisa que não é natural nossa: perguntar a opinião da esposa. É natural? É, Marcelo? A gente chegar para a esposa e falar: olha, eu estou pensando nisso, o que você acha?
Cara, se a gente faz isso, irmão, o inferno não dá conta. Se a gente for uma igreja que ouve, valoriza, honra a sua esposa, porque olha só como que funciona a engrenagem de Deus. Eu sirvo a minha casa, eu vivo presente na minha casa, e por isso a minha esposa, a minha família, meus filhos amadurecem na presença de Deus. Quando eles amadurecem na presença de Deus e eu tenho humildade de compartilhar, de perguntar, de pedir opinião, de tomar decisões conjuntamente, eu sou abençoado pelo amadurecimento que Deus usou minha própria vida para trazer. É um ciclo de bênção. Entende? É um ciclo de bênção. É como um agricultor que trabalha plantando para depois colher e se saciar. Percebem? Amém? Então, vamos aprender com essa escola que Deus deu 24/7 ali em casa. Ouvir a esposa. E ouvir a esposa não só quando ela está docinha, só quando ela está um melzinho, mas quando ela está um limão também. Não é verdade? Porque às vezes a esposa não vem falar com a gente de um jeito muito doce também. Não é verdade? Verdade seja dita, né, John? Amém? Mas eu não honro só quando vem do jeito que eu acho que deve vir, ou do jeito que eu gostaria de ouvir. A maturidade envolve eu ouvir aquilo que está sendo dito e me colocar diante daquilo, independente de qualquer outra coisa. Ah, mas ela falou muito brava, mas ela misturou uma coisa que... Não interessa. O que está sendo dito é verdade? Faz sentido? Bate? Então amém. Então fechou. Então acabou. Amém? Vocês estão entendendo? Claro, conversando as coisas vão acontecendo, um vai lapidando e forjando o outro, isso é natural, né? Um vai educando, ajudando o outro, isso é natural. Mas, quando a gente valoriza e honra o que a esposa fala, a gente também está sendo homem maduro. E na verdade essa, como eu falei, é a principal escola, de aprender a ser corrigido. Se você conseguir valorizar, honrar o que a sua esposa fala, vai ser muito mais fácil você valorizar e honrar o que o seu pastor, o que os seus irmãos em Cristo falam. Entendem? Acho que a pior coisa que existe, a pior evidência de imaturidade nesse sentido que eu estou falando, é você ouvir da sua esposa falar assim, você escuta os outros, mas não escuta o que eu falo. Se fulano de tal falar, você escuta. Quando eu falo, você não escuta. Amém? E por fim, irmãos, para terminar nesses últimos 5 minutos, o homem maduro, diante de todo esse processo, um homem que está presente, um homem que sabe dominar a si mesmo, que sabe servir a sua casa, que sabe ser repreendido, que sabe se colocar diante da palavra de Deus, diante de todo esse processo, sabe qual que é o objetivo? Porque tem que ter um objetivo, não tem? Beleza, eu vou fazer tudo isso para quê? Para ganhar muito dinheiros? Para ficar rico? Para ficar milionário? É para isso? É para ter casa? É para ter carro? Não. Você vai passar por todo esse processo, sabe por quê? Para edificar outros homens. Para forjar outros homens. Esse era o objetivo na cabeça de um judeu quando ele começava a ser discípulo. Se você perguntasse para um judeu, discípulo de um rabi, por que você está seguindo esse rabi? Porque eu quero amadurecer, aprender e chegar num ponto onde eu vou educar outros. Onde eu vou formar outros. E sabe por quê? Pergunta, por quê? Porque o judeu entendia o pertencimento. E ele entendia que eu só prospero se a minha sociedade prosperar. E para a minha sociedade prosperar, ela precisa ser feita com homens maduros. Então, se eu quiser prosperar, eu tenho que ser um instrumento de amadurecimento do meu irmão.
Você está entendendo? Não existe prosperidade isolada, sozinha. A sociedade está um caos, está todo mundo se desgraçando, mas eu vou viver Não. Se nós vivemos em uma sociedade infantilizada, quando você for no hospital, você vai ser atendido por um médico que é uma criança, que é um menino irresponsável. Percebe? Para o judeu isso era muito claro, pertencimento. Percebe como está totalmente conectado com o que eu trouxe no primeiro estudo? Entendem isso? Para eu amadurecer, para eu viver uma vida abençoada como sociedade, eu preciso amadurecer para contribuir com o amadurecimento de outros. Porque uma sociedade madura gera uma vida de bênçãos. Gera uma cultura abençoada. Entende? Então o objetivo é sempre voltado para o coletivo, nunca para o individual primeiro. A bênção, a prosperidade individual, ela é uma consequência do coletivo. Porque o coletivo está caminhando e está se desenvolvendo, eu recebo e eu sou abençoado juntamente. Mas quando eu me preocupo só comigo, não, eu preciso, as coisas não acontecem. Agora, quando eu vivo e sirvo e amo o próximo, aí o ambiente começa a prosperar e mudar e eu junto com ele. Essa é a dinâmica. É assim que funciona no reino dos céus. Entende? Então você quer crescer espiritualmente? Sirva o seu irmão aqui na igreja. Porque você servindo o seu irmão na igreja, o seu irmão vai amadurecer. E os irmãos amadurecendo, a igreja cresce e eu cresço junto. Não é simples, mas não é o que a gente aprende lá fora e, mais uma vez, não é o que vem naturalmente de nós. Não é o que vem naturalmente de nós. No começo dessa reunião de hoje, eu falei para os irmãos, misturem-se. Não falei? É fácil? É fácil? O fácil é marido e mulher ficar conversando, não é? Eu sentar com a Andréia, Marcelo com a Camila, Thaís com o John. É isso que é fácil. O Vini conversar com o Fabiano, que já tem familiaridade, já tem amizade. Isso é fácil. O natural é isso. Mas a gente não foi chamado para viver o natural. A gente foi chamado para viver o espiritual, o sobrenatural. Amém? Só estou dando um exemplo de como a gente precisa entender que muita coisa que Deus nos direciona e nos fala para fazer não vai vir automaticamente, irmãos. A gente não pode ser menino, imaturo. A gente tem que entender que tem que ter um sacrifício, um esforço. Não, peraí, eu estou com vergonha, eu não sei nem como chegar, mas eu vou. Ou eu vou pedir ajuda. Ô presbítero, como que eu faço para conversar? Para abordar, para chegar? Chega aí, vamos lá. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Amém? Não conseguiu, não sabe como fazer algo que Deus colocou para você fazer? Peça ajuda. Entenda que não vai fluir naturalmente, peça ajuda. Mas viva o que Deus colocou para você. Porque assim você vai abençoar o seu irmão, você vai edificar outros homens, e você vai poder ter uma comunidade, não só uma família, a sua casa, que é o primeiro lugar, sempre, mas a comunidade amadurecendo e crescendo, e você junto com ela. O homem, ele forma meninos para se tornar homens. Entende? Então o nosso filho, ele vai aprender o que é ser homem olhando para a gente. Eu me lembro que vi uma pesquisa sobre o homossexualismo, falando que existe uma relação muito clara, muito direta, entre homens homossexuais e a infância com pais violentos, opressores e abusivos. Por quê? Porque o pai bate na esposa, bate no filho, maltrata, oprime. O filho fala, eu não quero ser homem. Eu não quero ser homem. Se for para eu crescer e ser homem igual esse cara, eu não quero ser homem. Isso é a psicologia.
Existe uma relação, por quê? Porque o menino, ele foi programado por Deus para aprender a ser homem, não olhando para si mesmo, mas olhando para a família que ele pertence. Quem é o homem na sua casa? É eu, você. Amém? Então o seu filho vai olhar, é natural dele, ele vai olhar para você e vai falar, eu quero ser homem igual meu pai, ou eu não quero ser homem igual meu pai. Entende? Olha a responsabilidade que nós temos, irmãos, de edificar não somente os nossos filhos, de amadurecer não somente os nossos filhos, mas os nossos irmãos. Amém? Fique em pé, vamos orar.